Olá, como vai? Nós seguimos o nosso caminho de reflexão e aprofundamento das questões que surgem no caminho deste tempo de graça chamado Sínodo. Em fevereiro deste ano, o Papa Francisco elegeu 10 temas que emergiram da primeira sessão da Assembleia Sinodal e que requerem um estudo mais aprofundado em vista da segunda sessão. Para o Pontífice, é preciso trabalhar com um estilo autenticamente sinodal. Para iniciar a rodada destes temas, nós dedicaremos alguns programas sobre a missão no ambiente digital. E com alegria eu recebo Irmã Joana Puntel e Felipe Domingues. Irmã Joana é religiosa paulina, doutora em Ciências da Comunicação, integrante do Grupo de Reflexão sobre Comunicação da CNBB, GRECOM, membro da Intercom e docente no curso de especialização em Comunicação, Teologia e Cultura, o CEPAC e TESP, e é uma das maiores referências nas pesquisas em comunicação e religião. Irmã Joana Puntel, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite para participar desse grande programa Igreja Sinodal, ouvido por tantas e seguido por tantas pessoas. Espero poder contribuir. Muito obrigada. E o Felipe Domingues é jornalista, vice-diretor do The Late Entry, uma residência universitária em Roma, professor adjunto de comunicação na Pontifícia Universidade Gregoriana, onde obteve mestrado e doutorado em Ciências Sociais. Como repórter, colabora desde Roma com diversas publicações, entre elas o jornal São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo, e a revista América Magazine dos Jesuítas dos Estados Unidos. Felipe, uma alegria receber você aqui no nosso programa. Olá, Marcos Túlio, prazer estar aqui com vocês. Saudações à irmã Joana e a todo mundo que está assistindo. Isso, eu quero começar aqui a conversa para ajudar quem está nos acompanhando e pensando junto com a gente esse processo sinodal, né, que aparece esse tema, ambiente digital, mundo digital. Quero começar aqui com uma frase do Papa Francisco, quando ele despertou esses temas. A missão no ambiente digital. Uma fronteira não isenta de riscos, mas uma dimensão crucial do testemunho da Igreja na cultura contemporânea. Quero começar com a irmã Joana. Como é que nós podemos entender, irmã Joana, esse ambiente digital, mundo digital para a Igreja? Olha, primeiro queria dizer assim da sabedoria do nosso Papa Francisco em selecionar esse tema entre com os mais diversos que surgiram no Sínodo, no relatório do Sínodo, e isso significa que o Papa Francisco entende, pelo menos ele incentiva para o diálogo com esse mundo digital. Ela necessita dialogar, estar presente com um contexto de mundo, de sociedade que vive o mundo digital, que vive o ambiente digital. E a missão, então, ela vai ter que ser repensada no sentido de que não é simplesmente levar uma doutrina, levar algo, mas é comunicar Jesus e, ao mesmo tempo, comunicar implica que as pessoas estejam presentes. Então, se faz uma interação, se faz algo que, no conceito um pouco antigo de missão, era sempre de emissor para receptor. Agora é a participação de todas as pessoas que se envolvem no processo e, portanto, a religião é viver, e o mundo ambiental vai viver, o ambiente digital, vai viver esse ser e estar no mundo digital como missão. Interessante, irmã Joana, esse ponto que a senhora traz, né, de relacionando inclusive a missão e essa mudança de conceito de missão, de receptor apenas, também perpassa o próprio avanço no conceito de comunicação, né? Ou seja, pensar o ambiente também como este lugar de participação, de interação, de encontro. Sim, sem dúvida, porque então nós vamos perceber que comunicar a fé, por exemplo, né? Então, questão da missão, não é simplesmente informar a fé,
mas é levar a viver a fé. E também quem comunica precisa também ter o esforço de viver a fé. Então se realiza a comunicação. Eu penso que precisa um repensar o que significa missão. Precisa também recuperar o sentido de fé, né? Dentro desse mundo digital, do ambiente digital, que exige novas percepções, novas compreensão da fé. Não é tanto a fé que vai mudar, mas como se vai compreendê-la, como se vai comunicá-la também. E isso vai exigir muito aquilo que eu disse há pouco, um repensar o que é missão hoje. Então, não é simplesmente como se partia, os missionários que partiam além-mar e que a gente partia para levar a. Hoje não é simplesmente levar, é ser, estar nas várias modalidades que o ambiente digital nos proporciona. Maravilha. Felipe, a partir desta, né, que a irmã Joana nos traz, desta reflexão de pensar nesse ambiente, na missão, sabemos que o ambiente digital, ele, enquanto um espaço aberto, também levanta muitas questões, como, por exemplo, questões éticas, né? Discursos de ódio, desinformação. Como é que a igreja, né, tá lidando, ou como é que nós podemos olhar na perspectiva da igreja, enquanto missionária nesse ambiente digital, para estas questões éticas? Eu acho que tem duas... A primeira coisa que a gente tem que falar é que a igreja amadureceu muito nessa reflexão, né? Até pouco tempo atrás, a gente falava muito da tecnologia como instrumentos, como uma coisa que se pode usar para o bem ou para o mal, né? Dependendo de quem está ali. Então, com uma visão um pouco da crítica que se chama ao paradigma tecnocrático, né? Que seria a tecnologia está entrando na vida humana, às vezes está tomando o lugar do ser humano, né? E às vezes é o ser humano que se submete à tecnologia, em vez da tecnologia ser usada para o bem, né? Então, essa é a crítica que a doutrina social tem ao paradigma tecnocrático. Então, toda a questão digital, até 2, 3 anos atrás, era muito assim, vista com essa perspectiva, né? Até talvez um pouco antes do Papa Francisco começar a estimular essa reflexão. Agora, a gente já começa a ver uma série de documentos, uma série de iniciativas, as mensagens do Dia Mundial das Comunicações, até nas igrejas locais também, né? Essa reflexão já falando de uma cultura digital, né? A gente vive num mundo em que a nossa cultura hoje é digital, que é uma cultura essencialmente urbana, né? Uma cultura em que a tecnologia faz parte da nossa vida no dia a dia, mas que uma das dimensões da cultura digital é o chamado ambiente digital, né? Que são ambientes onde nós nos encontramos como pessoas e onde nós nos relacionamos com pessoas. E aí, nesse ambiente, há todo o aspecto humano, isso que você dizia, né? Das relações, o discurso de ódio e tudo mais, mas há também grandes oportunidades para encontro, para diálogo, enfim. Mas há também, e aí é o segundo ponto, uma questão de quem que controla esse ambiente. Porque o ambiente digital não é uma praça aberta em que as pessoas chegam e se encontram. É uma praça com limites. É uma praça onde algumas pessoas decidem quem acende a luz, a hora que acende, e é uma praça onde existe um sistema que te permite ver algumas coisas, mas te esconde outras coisas, né? Existe todo um sistema. Então, a função da igreja, na minha opinião, é, primeiro de tudo, ajudar as pessoas a entender essa realidade complexa, né, que a gente vive hoje. E o segundo aspecto da função da igreja é anunciar o evangelho nesse ambiente, né? Senão não é igreja. Agora, como anunciar o evangelho? A gente ainda está nessa reflexão aí para poder chegar a algumas respostas. Uhum. No programa de hoje nós estamos olhando para um dos temas, né, começando a refletir sobre um dos temas propostos pelo Papa Francisco, dentre 10 que ele escolheu, e hoje a gente está falando sobre a missão no ambiente digital, como é que a igreja, né, olha também para essa realidade. Estamos conversando com os jornalistas Felipe Domingues e
irmã Joana Puntel. Para a gente encerrar o nosso bloco aqui, irmã Joana, bem rapidinho, o Felipe falou aqui da cultura digital. E como é que nós podemos pensar também, né? Eu sei que é um tema que é muito caro à senhora nas pesquisas, pensar a comunicação como cultura. Pois então, é lógico que a definição de cultura existem as mais variadas possíveis. Uma vez fiz uma pesquisa e havia mais de 200 definições do que é cultura. Mas se a gente pensa no sentido da definição do aspecto antropológico da cultura, nós vamos perceber que é o nosso estilo de vida, é o nosso viver, é a nossa cotidianidade que implica em conhecimentos, em aquisição de conhecimento, mas também na nossa vivência, nas relações. Quer dizer, aquilo que nós vivemos é cultura. E o que está, então, caracterizado hoje como cultura digital é, então, que nós estamos vivendo, bem definido, um ambiente, nós respiramos, nós nos movemos, nós compramos, nós estudamos, é tudo dentro de um ambiente que respira e que é servido pelo digital. Então, não existe uma separação entre a pessoa estar aqui e o digital, uma gavetinha que eu vou lá e puxo do armário e vou me servir, né, de algum dispositivo que eu estou vivendo dentro desse digital. E eu acho que a nossa experiência de todos os dias, vamos assim, constatando justamente que viver essa cultura, somos nós que construímos essa cultura também. Lógico que tem, né, as grandes empresas e tudo isso, nem vamos entrar nesse momento aqui, mas eu quero dizer assim, nós também somos parte, somos partícipes, compomos essa cultura. E então nós temos uma certa responsabilidade, um chamado, melhor dizendo, um chamado para ser cidadão, cidadã e para ser cristão e cristã nesse meio, nessa construção dessa cultura que seja segundo o quê? As atitudes de Jesus que o Evangelho nos diz nessa sociedade. Maravilha, que bom poder olhar e conversar sobre este tema tão importante. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho e já eu continuo a conversa com a irmã Joana Puntel e com o Felipe Domingues. Até já. Já voltamos com o nosso programa. Obrigado por você que nos acompanha. Quer rever o que a gente tem refletido nessa perspectiva do Sínodo sobre Sinodalidade? Procure no YouTube, @Igreja Sinodal, e você confere todas as reflexões que nós temos feito ao longo desses 2 anos de programas, acompanhando os temas propostos pela Igreja, pelo Papa Francisco, para a gente pensar uma Igreja Sinodal em missão, comunhão, participação e missão. No programa de hoje, olhando para esta realidade da missão no ambiente digital, estou conversando com a religiosa paulina, a irmã Joana Puntel, com o jornalista Felipe Domingues. Felipe, dentro do que a gente vinha conversando ali sobre pensar a cultura digital, queria trazer um tema que me parece assim, até um marco na reflexão da Igreja, que um recente documento do Dicastério para a Comunicação, Rumo à Presença Plena. É uma mudança paradigmática também na compreensão da Igreja, que pensa o ambiente digital como oportuno e como necessário para evangelizar hoje, sim? Sim, Marcos. Esse documento é um documento que deve ser lido por todo mundo que está na Igreja, que gostaria de entender um pouco melhor como a Igreja reflete sobre essa questão da cultura digital e dos ambientes digitais, né? Então, o ponto central ali, né, quando se diz a presença plena, é um pouco aquilo que a irmã Joana estava dizendo antes, que é esse momento de encontro, né, no ambiente digital. Quer dizer, esse momento em que eu, como indivíduo, me apresento em um contexto novo e eu vou me relacionar com os outros, né? Então, esse documento fala como a gente pode ter uma presença plena diante do outro, mesmo sem estar fisicamente diante do outro.
Um pouco é o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, né? Cada um em um lugar diferente, mas nós estamos nos encontrando, né? Mesmo que não presencialmente, mas há uma presença plena. Nós estamos aqui plenamente ouvindo, conversando, dialogando e partilhando com pessoas que estão nos assistindo. Então, a pensar isso de uma forma mais ampla, né, nas nossas relações pessoais. O documento propõe, por exemplo, a parábola do bom samaritano, né, como a reflexão central aí para o ambiente digital. Então, ir encontrar o outro que é diferente, não ficar fechado só nas minhas próprias ideias, nas minhas próprias, né, convicções, mas me abrir ao outro e anunciar o evangelho por meio do testemunho, né, por meio daquilo que eu sou, daquilo que eu faço, e não somente por meio de palavras, por meio de ideias ou ideologias, enfim. Então, o documento ele faz uma reflexão bem completa, mais ou menos 20 páginas aí sobre isso, e dá um estímulo, né, de dizer, olha, a igreja tá pensando nisso e esse aqui é um ponto de partida. E agora, com essa reflexão durante o sínodo, né, sobre a sinodalidade, esse tema do digital saiu muito forte nos diálogos, né? As pessoas diziam, a gente não sabe muito bem ainda para que lado conduzir as nossas iniciativas pastorais, como orientar as pessoas. Agora tem toda essa questão dos influencers católicos, né? Então a igreja precisa se movimentar um pouco, né, nesse tema. E é o que ela está tentando fazer agora. Então o Papa separou esse tema, falou, olha, isso aqui é um dos 10 temas que são essenciais nesse momento, mas que vão se embolar na reflexão da sinodalidade. Então, vamos separar esse tema, vamos dar mais tempo e a reflexão vai continuar agora daqui até junho de 2025 sobre isso. Uhum. O que o Felipe traz aqui, o que a irmã Joana também trouxe no bloco anterior, me acende uma luzinha assim da palavra formação. Ou seja, primeiro superar esta lógica, às vezes de dualidade que a gente coloca, do aqui e lá, colocar o ambiente digital, né, como algo muito distante, então pensar também de maneira mais ambivalente. Como é que a gente pode trazer, irmã Joana, esta dimensão da formação para o digital, para o ambiente digital, para a cultura digital, nas nossas comunidades eclesiais? Eu penso que esse é um ponto crucial, Marcos e Felipe, né? Como o Felipe já expôs bastante, é um marco. Primeiro de tudo, precisa acreditar, precisa perceber, e isso faz parte da missão, perceber que é necessário, mas não é um necessário simplesmente como planejamento. Que então os projetos de paróquia ou de outros lugares também, de comissões, etc. Mas é algo que precisa ser encarnado, tomado como um compromisso, não porque não podemos fazer a menos, mas ele perpassa toda a nossa história, a nossa pastoral, e, portanto, ele vai além de simplesmente uma paróquia, por exemplo, o pároco estar sempre com o celular. Nada contra, né? Ele que se autodiscipline para isso, mas eu quero dizer assim, vai além, então precisa da formação. Eu fico sonhando, assim, por exemplo, que nessa formação haja a presença, por exemplo, do clero, das pastorais, e eu queria falar também, assim, por exemplo, dos institutos de educação, né? Para os professores. Acho que é onde que se gera um pouco o pensamento. Eu tenho visto, assim, como, em geral, se tem, assim, procura-se uma habilitação para adestrar-se nos instrumentos, como usar, etc. Mas fazer parte do currículo, como se pensa o ser humano, né? Como se na ética, então, quer dizer, a primazia do ser humano em tudo isso. E eu acho que isso aí precisaria que as próprias comunidades primeiro buscassem essa formação, mas também incidissem, como diz o nosso diretório de comunicação da Igreja do Brasil, né? Uma educomunicação, buscassem assim formar as pessoas, mas formar não só para que você vai dar a missão, entender um pouco esse mundo digital, entender também
fala, que é, por exemplo, a questão a questão das ciladas que se apresentam, né? As ciladas que se apresentam, nós precisamos saber isso. E aí também os espaços de construção para uma comunidade, para uma vivência, e eu acredito que gostaria de insistir bastante nessa educação para o digital. Uhum. Educação para o digital, ponto-chave. Como é que nós, você que está nos acompanhando, né, como é que você tem lidado com isso? Como é que você tem percebido isso aí na sua comunidade, na sua família? Você que é pai, tem filho, né? Como é que tem sido também esse diálogo? Acho que o ponto que a irmã Joana abre aqui para a gente nos leva a pensar, né, como é que nós estamos vivendo essa dinâmica. Felipe, para a gente já partindo aqui para o final do nosso programa, você falou no bloco anterior, eu gostei muito da expressão que você disse, que é uma praça, mas é uma praça com limites. Mas dentro dessa praça há uma diversidade de vozes que pregam conteúdos distintos, que falam, né? Há muitas vozes aí. Como é que nós também, enquanto pessoas que estão nessa praça, interagindo nessa praça, podemos, assim, distinguir qual voz que nós podemos escutar, qual voz que nos, às vezes, é meio dissonante aí dentro da missão da igreja? Eu acho que tem que fazer, são duas reflexões importantes. Uma é e aí voltamos ao tema da formação, né? Uma dimensão crítica, né? E outra é uma dimensão mais técnica. Então, com crítica, eu quero dizer o seguinte, a gente precisa começar a questionar um pouquinho mais aquilo que a gente encontra na frente, né? Então, se eu estou presente, vamos supor, no Instagram, ou no Facebook, ou em alguma outra rede, né? E eu tenho ali uma série de conteúdos, YouTube, né? Que vão chegando, e vou recebendo isso. Se eu recebo isso de forma passiva, sem pensar, peraí, mas quem tá dizendo isso? Quem está por trás disso? Por que eu vejo isso e eu não vejo aquilo? Por que é uma linha aqui de raciocínio entre os conteúdos que eu estou vendo e eu nunca ouvi uma opinião diferente, não me vem apresentado isso, né? Então, assim, essa é uma dimensão crítica. Então, ir atrás, entender como funciona essa rede, como funciona o tal do algoritmo, né? Que há a técnica por trás. E segunda, a dimensão técnica, que é a gente ser capaz de produzir conteúdo. Então, a gente precisa também estar ali de forma ativa, né? E dizer aquilo que os outros não dizem, e mostrar aqueles que não aparecem, né? Então, a igreja ser voz é dos que não têm voz. Para isso, eu preciso conhecer tecnicamente o sistema, eu preciso saber como usar as ferramentas e produzir material de qualidade técnica muito alta. Olha aí, pontos importantes que a gente trouxe nesse programa de hoje, para a gente pensar, né? A missão da igreja, nós enquanto igreja, neste ambiente. Eu quero agradecer muito a participação dos nossos convidados por nos trazer aqui pontos que eu confesso que saio daqui com a pulga atrás da orelha para a gente continuar nesta reflexão. Irmã Joana Puntel, jornalista religiosa paulina, obrigado pela sua contribuição aqui nesse programa de hoje. Eu que agradeço, espero ter contribuído. Vamos caminhar na sinodalidade juntos para construir uma sociedade cristã melhor. Que assim seja. Jornalista Felipe Domingues, também obrigado pela sua contribuição nesse programa de hoje. Obrigado a vocês, boa missão e até a próxima. Obrigado. E a você que nos acompanha, nós temos um encontro marcado na próxima semana. A gente continua refletindo sobre esse tema da missão da igreja no ambiente digital. Espero você. Até lá.